Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Rodrigo Soja, sócio da Itajubá Investimentos, e esse é o Golden Talks, a plataforma de conteúdos da Itajubá Investimentos com especialistas em gestão de recursos. Esperamos que aproveitem o bate-papo. No Golden Talks de hoje falaremos sobre precatórios, legal claims e NPLs, que são ativos não performados. Junto conosco estarão Rodrigo Louro, sócio e head da área de pesquisa da Turim Family Office, e João Mendes, sócio fundador e gestor da Prisma Capital. Espero que gostem da conversa de hoje, pessoal. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês aqui. Vamos começar o nosso bate-papo. A primeira pergunta que eu queria fazer é para o João, tá? E ela tem um pouco a ver com o tema aqui, o principal tema aqui da nossa conversa, né? João, assim, se você puder explicar para a gente um pouco o que é o mercado de precatórios, NPLs e legal claims, né? Eu acho que esse tema, né, tem se tornado cada vez mais constante aqui no mercado financeiro, com alguns investidores passando a olhar mais essa classe de ativo. Se você puder explicar um pouco para os nossos ouvintes sobre esse mercado. Perfeito. Bom dia a todos. Na verdade, são três mercados que são relativamente diferentes, tá? Mas tem alguns pontos em comum. Então, vamos começar falando um pouco de precatório. Precatório, primeiro, é uma jabuticaba brasileira, tá? Não conhecemos aí outros países que tenham algo semelhante a um precatório. Precatório é basicamente uma ordem de pagamento emitida por uma corte, tá, no contexto de um processo judicial movido contra o poder público. Tá? E aí, olhando toda a esfera do poder público, né? Governo federal, governos estaduais e governos municipais, tá? Incluindo aí autarquias e empresas públicas que não desenvolvam atividades em mercados competitivos. Tá? Então, a lei criou uma benesse para o poder público, para que, uma vez condenado em processo judicial, ao invés de fazer como todos os demais indivíduos, né, e pessoas jurídicas fazem, que é simplesmente pagar aquela condenação, não, ele tem um benefício que é fazer um pagamento num regime de precatórios, ou seja, se cria uma fila a partir da data da expedição dessa ordem de pagamento e o ente público tem a faculdade de quitar aí as suas condenações de acordo com essa fila que é criada, tá? Enfim, isso a gente entende que gera um incentivo ruim para o administrador público, tá? Porque ciente de que vai ter algum tipo de benesse para efetuar esse pagamento de condenações, ele ex ante toma algumas medidas menos responsáveis do que tomaria, né? Mas é uma realidade que já existe no Brasil há bastante tempo, tá? Há mais de 20 anos, e algumas pessoas passaram a investir na compra desses precatórios e na compra também, inclusive, dos direitos creditórios que dão ensejo à expedição do precatório, né? Então você pode aí investir num momento que é mais seguro, que é após a efetiva expedição do precatório, e você pode investir no momento anterior, que é quando ainda não há uma decisão final e definitiva condenando aí o ente público ao pagamento de uma indenização. Tá. Esse volume de precatórios ele vem crescendo bastante no Brasil. Tá? Você tinha, por exemplo, em 2015, no âmbito do governo federal, você teve 25 bilhões de reais aí inscritos em precatórios. Tá? E esse ano de 2020, o volume já é de 50 bilhões de reais, ou seja, em 5 anos a gente realmente teve aí o dobro de volume de precatórios do que em 2015, né? Esse crescimento, aí você pode perguntar assim, por que está crescendo tanto, né, o volume de precatórios no Brasil? O que acontece são vários fatores, né? Uma é esse próprio incentivo perverso para o gestor público de criar algum tipo de benesse durante o seu mandato e jogar o problema para o mandato seguinte, né? Ou para alguns mandatos no futuro. Esse
esse efeito é um pouco mitigado pela lei de responsabilidade fiscal, mas ainda assim ele existe, tá? Então a gente vê que há uma dificuldade do poder público de moldar as suas políticas à luz de uma realidade do que vem sendo julgado nas cortes brasileiras, né? Não adianta, a partir do momento que o governo vê que está sofrendo derrotas em demandas e sendo compelido a pagar indenizações, ele tem que ajustar as suas políticas de maneira imediata para impedir que isso continue crescendo. Mas não é isso que a gente vê. A gente vê uma resistência do poder público em se adequar àquela realidade que está sendo julgada no judiciário, né? E uma outra questão também que a gente pode citar é uma uniformização maior da jurisprudência, especialmente em matérias envolvendo litígios fiscais, tá? Então, você vê, por exemplo, essa grande questão de você não poder incorporar na base de cálculo de um tributo, né, a alíquota relativa a outros tributos, né? Tira o ICMS da base de cálculo de PIS e COFINS, tira o PIS e COFINS da base de cálculo do PIS e COFINS, é uma bola de neve, né? Mas ainda assim o governo tem uma resistência muito grande em adequar a sua política fiscal para essa realidade judiciária, e isso faz com que o volume total de precatórios continue crescendo, tá? Então, é importante frisar, tá, que esse mercado de precatórios, ele cresceu bastante nos últimos anos, tá? Mas é um mercado que demanda muitos cuidados, e por isso que você não tem uma bolsa de valores, uma profissionalização do mercado de investimento em precatório. Muitas questões num processo, elas não transitam em julgado. Por exemplo, um erro de cálculo, se acontece uma fraude em algum momento no processo. Então, não é incomum que você tenha a expedição de um precatório e depois o bloqueio desse mesmo precatório em razão de alguma manifestação que venha a ser apresentada pela AGU, pela Procuradoria, né? Então, a diligência relacionada à aquisição de um precatório, ela tem que ser muito minuciosa para evitar que haja um problema no momento do pagamento, tá? Eu acho que essa especificidade e a necessidade de você analisar casuisticamente os precatórios, isso impede uma proliferação maior desse mercado de precatórios, tá? Sem querer me alongar muito e falando um pouquinho aí de NPLs e claims, NPL já é uma coisa diferente, tá? NPL essa sigla significa Non-Performing Loans, ou seja, são créditos que não foram pagos pelo devedor. Tá? E aí, nesse caso, a beleza de você montar um investimento é a profissionalização da estrutura de cobrança, é uma eficiência na cobrança do devedor. Tá? O detentor original do crédito transfere esse crédito para alguém que tem uma estrutura absolutamente eficiente para cobrar, né? Ou seja, baixo custo, assertividade em relação aos bens do devedor, compreensão de estratégias de blindagem patrimonial e como furar essas estratégias de blindagem patrimonial para receber o crédito. Tá? Isso, e muitas vezes, quando a gente está falando de NPL de banco, destrava o balanço de banco, ele pode tirar aquela PDD, né, e jogar para perda. Então, funciona como uma espécie do lixeiro do mercado, tá? Que recolhe todos aqueles créditos inadimplidos e empreende estratégias inteligentes e eficientes de cobrança. Tá? É uma atividade fundamental para a economia brasileira, exatamente por promover essa limpeza de créditos inadimplidos e não premiar a inadimplência. Né? No fim do dia, o devedor, ainda que consiga fazer um acordo por valores menores, ele vai ser cobrado. Isso é importante para você manter níveis de adimplência mais altos no país. Tá? E por fim, o mercado de claims, como a gente chama, é algo parecido com o precatório, só que não é contra o poder público. Tá? Você tem direitos que estão sendo pleiteados na justiça e muitas vezes contra partes privadas, né? E você tem alguém disposto a vender a totalidade ou parte desses direitos para alguém que se profissionalize na cobrança desses claims, né? Aí já não é simplesmente uma execução, você pode
pode ter ainda discussões de mérito, né? Em qualquer fase do processo, seja uma fase mais embrionária ou mais avançada, esses direitos creditórios podem ser negociados, né? Então, que você tem esse investimento em claims, é um investimento em litígios que estão em andamento, tá? Onde se enxerga algum tipo de arbitragem para pagamento via um desconto, né, para o credor original e continuar a cobrança contra o devedor. Tá? Em grandes pontos, eu acho que esses são aí os investimentos feitos em precatórios, pré-precatórios, NPL e claims. Perfeito, João. Acho que deu para introduzir super bem aqui para começar aqui o nosso bate-papo, né? Agora eu queria direcionar a pergunta para o Rodrigo, como aí gestor de portfólios de grandes famílias. Rodrigo, o que atrai vocês na estratégia como essa? E como é que você vê a composição dessas estratégias no portfólio total aí das famílias? Obrigado pela participação de todos, obrigado pelo convite, Rodrigo, e a participação do João também. Do nosso ponto de vista, certamente atrai o retorno, né? Tudo que a gente faz em termos de gestão de patrimônio tem como retorno como uma das principais variáveis. E no caso específico dessa classe de ativo, é um componente de renda e apreciação de capital, né? Tem um componente de renda, de alguns casos, que tem o pagamento de cupom ou de alguma estrutura de pagamento de algum valor combinado ao longo do tempo, mais a apreciação de capital da recuperação que você consegue ter de algum desses ativos, dada a marcação ou preço de entrada que você teve vis-à-vis o que é o valor de face do papel. E esse componente de renda fica ainda mais interessante no cenário de juros baixos, né? E a gente já vinha acompanhando, já vinha prevendo que o mercado brasileiro iria provavelmente navegar para uma situação macroeconômica que permitiria ter juros mais baixos e que a gente deveria começar a desenvolver estratégias de crédito alternativo e renda alternativa. Então, isso motivado e também aproveitando a nossa experiência de investir no mercado offshore, onde é super desenvolvido essa classe de ativo, a gente começou a enxergar no Brasil uma oportunidade de investir em grupos como a Prisma para aproveitar essas oportunidades que o mercado vem dando. E comentando um pouquinho sobre o mercado offshore, só até maio a gente estava mapeando o mercado de crédito alternativo dentro do mundo de privados e líquidos. A gente conseguiu mapear mais de 50 fundos, levantando 73 bi para esse mercado de Distressed Special Situations. Desculpa, mais de 126 bi. Dos quais 70 e poucos era para essa parte mais de NPLs e Distressed. Então, super desenvolvido, números altíssimos, tem muito crédito, tem muita oportunidade que pode vir a ser aproveitada pelo um alocador e investidor que faça um bom trabalho. Mas é um trabalho que demanda bastante diligência e cuidado. Eu uso até como ilustração aí, legal claims. É tão desenvolvido que a gente tem empresas listadas em bolsa, inclusive aqui na Bolsa de Londres, onde eu fico baseado, que foram euforia, virou papo de taxista perguntando sobre a companhia que era listada, estava indo super bem, mas isso serve para ilustrar um pouquinho do cuidado que precisa ter, que no caso da companhia que eu estou pensando, chama-se Burford Capital, teve um ataque de um short seller que a companhia estava marcando boa parte dos seus legal claims de uma forma inflada, e acabou sendo verdade o ataque do short seller, e o papel caiu mais de 50% e nunca mais recuperou o pressão. Enfim, só para ilustrar um pouquinho do que tem de risco e oportunidade. Legal, legal. E aí, pegando só um gancho aí com essa conversa, com essa parte da composição do portfólio, como é que você vê também em relação à questão dos ciclos econômicos, né? Como é que, nessa parte de descorrelação e ativos listados, eu acho que aqui no Brasil a gente ainda não tem, né, nenhum ativo desse listado, mas como é que você vê um portfólio com a alocação em termos de descorrelação macroeconômica e na relação de ser um investimento cíclico ou contracíclico, né? Como é que você... João, também fica à vontade se quiser dar uma... Bom ponto. É um bom ponto, eu chamaria atenção a dois elementos. O principal elemento, ou talvez o primeiro elemento, é que tende a ser uma estratégia contracíclica, que as oportunidades nessa classe de ativo tendem a aparecer de maneira mais robusta, de maneira mais interessante, justamente quando você tem crise. Então, nos momentos como
meados de março e abril de 2020, 2008 e outros períodos em que você tem um estresse grande do mercado, que você abre a porta para vários desses negócios saírem a preços atrativos. Então é bom ter isso na carteira, porque vai ser quase que com certeza uma das poucas classes de ativo que vai estar chamando capital durante um período de estresse e botando capital para trabalhar. E depois o comportamento dos ativos investidos normalmente tem baixíssima correlação com o cenário macroeconômico, né? Não é para onde o país está navegando, não é o cenário de juros, não é a relação Brasil-China ou Brasil-Estados Unidos que vai determinar a performance de um desses papéis. Esse também não tem a marcação ao mercado. Tipicamente não tem a marcação ao mercado. Então, o comportamento da classe de ativo é muito benéfica dentro de uma carteira por ter esses dois elementos. Legal. Perfeito. João, você quer complementar? E só fazendo Sim, acho que concordo 100% com o Rodrigo. O interessante é o seguinte, fora, obviamente, o risco jurídico, né, que eu acho que a gente vai poder tratar aqui um pouquinho também, no caso de precatório, o seu risco principal é o calote. Né, basicamente isso. Falando em governo federal, há mais de 20 anos o governo federal liquida em dia todos os precatórios que são inscritos até 1º de julho do ano anterior. Tá? Essa é a regra. Inscreveu até 1º de julho de um ano, paga até 31 de dezembro do outro ano. Tá? Então, o governo federal vem liquidando ano a ano todos os precatórios que são inscritos tempestivamente. Tá? Então, ali, né, claro, a gente já falou um pouquinho, você tem riscos judiciais mesmo depois da expedição do precatório, mas se você fizer uma compra consciente, né, conseguir ultrapassar todas as verificações que são altamente necessárias, o seu risco, de fato, vai ser um risco de calote e não um risco macroeconômico. Em relação a claims, a mesma coisa, fora o risco judicial, o que você vai olhar é o risco da contraparte, né? E não uma questão macroeconômica. Então, sem dúvida, são ativos correlacionados ao macro e atrativos nessa perspectiva que o Rodrigo bem citou. Legal. Até, né, já introduzindo aí, acho que o tema, né, acho que começando nessa pergunta, João, eu olhando aí o track record de vocês, né, eu percebo que, né, vocês têm aí um baixo índice de perda, né, então acho que assim, um nível de acerto super grande, e eu fiquei super curioso aí para saber, né, sabendo aqui como brasileiro, né, principalmente da ineficiência do nosso sistema judiciário, né, cara, como é que vocês fazem para proteger dessas eventuais armadilhas e riscos, tá? E como é que é a avaliação desses ativos, assim, se você puder dar uma cor aqui para a gente em relação a um pouco desses dois pontos? Perfeito. É importante o seguinte, a gente fala da classe de ativo de maneira macro, né? Precatório, claims, NPL, etc. É muito importante entender que o gestor tem muita escolha em relação a cada uma dessas classes de ativo. Tá? E em casos contra o governo federal, você pode escolher que tese você quer comprar, né? Você pode escolher o momento que você vai comprar, você pode escolher de quem você vai comprar, né? Então, você tem um leque de opções em cima disso. Eu posso olhar um claim contra o governo federal que vai causar um impacto de 300 bilhões de reais para o poder público. E é óbvio que ele vai ganhar uma conotação política no julgamento que vai ter nas cortes. Ou eu posso comprar um claim que individualmente ele pode ter um valor alto, mas o impacto total da tese para o governo federal ser muito pequeno. Tá? Ser 2, 3, 5 bilhões de reais. Tá? Tem casos que o governo federal briga muito mais forte, tem casos que ele briga, que ele não briga, que ele tem hoje em dia uma possibilidade de não brigar. Né? Chegou num momento que, em razão da maturidade de alguns precedentes, que a própria Procuradoria da Fazenda Nacional aprovou uma lista de casos em que há dispensa de contestar e recorrer. Ou seja, são aqueles casos já pacificados nos tribunais superiores, onde, né, se flexibiliza aquela regra, que é uma regra errada, mas que a Procuradoria tem que brigar até o último recurso, a última instância, qualquer que seja a tese. Tá? Então houve uma evolução nisso para falar, olha, nós também temos que ter alguma deferência aos precedentes judiciais. Né? Então vamos publicar aqui todas aquelas teses em que nós perdemos e reconhecemos que perdemos. Então, o gestor tem que estar muito atento a isso. Tá? No que ele está investindo. Ele não pode olhar
olhar só para o crédito que ele está comprando, ele tem que olhar para o todo que envolve aquele crédito, daquela disputa. Tá? Isso é muito, muito relevante e faz muita diferença no pagamento da carteira. Tá? A mesma coisa em relação a uma possível binariedade. Né? Bem, eu já tenho uma decisão final, então vamos pegar o cenário em que você já tem uma decisão final e irrecorrível. Tá? O que você tem que se atentar muito todos os cálculos estão certos? Não importa se transitou em julgado. Você só pode comprar um caso que todos os cálculos estejam certos, porque cálculo não transita em julgado. Tá? Os juros foram corretamente alocados, pode haver alguma discussão de acessório ao principal. Isso também sempre deu uma possibilidade do governo federal questionar precatórios, que é na aplicação de juros, nessas verbas acessórias que eles defendem que também não transitam em julgado. Tá? Então, saibam o seguinte, da mesma forma que em mercado de ações você tem gestores mais habilidosos e gestores menos habilidosos, né, porque há muita possibilidade de escolha dos melhores papéis que vão compor uma carteira, isso é 100% aplicável para o mercado de claims. Tá? O gestor tem muita escolha do tipo de claim que vai comprar, contra quem vai comprar, em qual momento vai comprar e qual preço ele vai pagar. Tá? Em relação à marcação, Rodrigo, a gente em geral, casos que são mais seguros, como por exemplo precatórios, a gente marca na curva, tá? Na curva do retorno que a gente vai obter. Qualquer caso que contemple qualquer binariedade, tá? Ou seja, não tem uma decisão final de mérito, a gente marca custo na nossa carteira. Tá? Esse exemplo que o Rodrigo citou, da Burford Capital, né, do short, ele foi muito relevante. Por quê? Porque eram casos que tinham uma binariedade de mérito, mas eles iam marcando conforme milestones, né? E aí essa marcação se torna muito subjetiva. Então, a gente não tem subjetividade na marcação da nossa carteira. A custo, quando tem uma binariedade, e quando não tem mais uma binariedade, está muito claro, aí sim a gente marca na curva. Legal, legal. Obrigado. Acho que ficou claro. E aí eu acho que, né, até você já chegou a comentar aqui um pouco, né, em relação aos juros, e né, acho que o Rodrigo também comentou. Quando a gente está olhando para esse mercado, a gente ainda vê um nível de retorno alto para esses papéis, né, para essas estratégias. O Rodrigo, até com a experiência dele offshore, pode dar para a gente um pouco mais de insights aqui, se essa relação hoje lá fora segue similar à do Brasil. Eu acredito que não, né? Então, assim, ainda existe uma arbitragem de preço muito grande, né, aqui no Brasil, né? E a gente está falando aí de juros 2 dígitos, né, para esse tipo de papel, né, para precatórios, por exemplo, federais expedidos. Isso não teria uma relação ali um pouco com... Eu acho que só para a gente tentar desmistificar um pouco essa conversa, um precatório federal expedido, ele não teria ali um risco similar a uma NTNB ou, sei lá, uma LTN, enfim, algum tipo de papel federal, se o governo der um calote, né, eu acho que a preocupação também deveria ser grande com os outros ativos que a gente tem listados, digamos. Então, assim, queria, né, só para formular aqui a pergunta, se você, acho que começando pelo Rodrigo, como é que você vê, Rodrigo, essa diferença, né, do mercado offshore para o mercado aqui brasileiro, em termos de retorno, né? E aí acho que, João, depois, se você puder dar um pouco dessa, né, complementar um pouco com relação essa questão do risco federal, como é que você enxerga isso, por favor. A discrepância de retornos é clara. Não há a menor dúvida que, pelo mercado dos 3 elementos que a gente está discutindo aqui no Brasil serem bem menos envolvidos do que a gente vê no paralelo dos mercados internacionais, tem muito menos player, tem muito menos demanda, e, por consequência, os prêmios demandados e pagos por esses papéis são maiores. Conforme o mercado fosse se envolver, a gente atrai outros players, outros pools de capital, com outros horizontes de investimento, com outros fontes de funding, outros trabalhos de diligência. Você vai criar um mercado mais
heterogêneo e, consequentemente, deve abaixar a curva de retornos esperados para todas as 3 classes de ativo, conforme a gente já viu no mercado offshore. Dito isso, a gente ainda encontra retornos interessantes no mercado offshore, seja porque é um mercado onde o relacionamento é muito importante, tem que encontrar quem é o vendedor, tem que conseguir negociar com o vendedor, tem que conseguir não só negociar, mas fechar a transação com o vendedor e ter essa certa certeza de conseguir fechar, seja porque demanda um trabalho analítico enorme, e não é qualquer grupo ou qualquer pessoa que consegue fazer o trabalho e, por consequência, não é tão simples quanto dar uma ordem num home broker para comprar uma ação XYZ. Mas a gente enxerga que o mercado vai amadurecer, vão ter mais players, e por enquanto a gente vai aproveitando os retornos altos que a gente viu nas últimas safras e espera ver pelo menos na próxima safra. Trazendo um pouco para a sua discussão dos precatórios expedidos contra um título do governo federal, eu respeito a comparação, acho que tem elementos parecidos, mas continua sendo diferente o suficiente para justificar retornos e investidores diferentes, né? Porque no título do governo federal você tem pelo menos 3 elementos que no precatório é um pouco diferente. Você tem altíssima liquidez, baixíssimo risco de variação de preço por razões idiosincráticas. Óbvio que você está falando de um papel ligado à inflação, um papel com alto duration, você tem o risco de juros, mas esse papel não vai mexer além desses riscos específicos por uma variação grande. Pode acontecer alguma coisa que a gente viu agora, a questão dos ágios das LFTs, mas mesmo assim é uma marcação baixíssima. E uma garantia o mais próximo do certo possível de que o governo vai pagar esses títulos na data que foi acordada. Em contrapartida, no precatório, comparado com o título federal, tem baixíssima liquidez, um alto risco de uma variação de preço por alguma razão idiosincrática e algum risco de atraso na postergação do pagamento. Vide a discussão recente que a gente teve do orçamento do país e mudar as regras do jogo do precatório. Então, eu acho que é justo fazer uma comparação, mas eu não esperaria que os retornos comprimissem o suficiente para serem perfeitamente paralelos. Ótimo. João, algum comentário com relação a... Eu concordo em gênero e número e grau. Acho que começou uma certa moda de investimento em precatório, né, recentemente, as pessoas pagando preços cada vez mais altos em relação ao desconto do valor de face, mas eu concordo que não é essa festa, tá? Você tem que tomar muito cuidado em relação à compra do precatório, selecionar muito bem o ativo que você está comprando e estar sim ciente, né, desse risco. Apesar do governo federal pagar pontualmente ao longo dos últimos 20 anos, esse exemplo que o Rodrigo citou foi muito feliz. O governo queria custear a renda cidadã, falando, não, então agora vamos abaixar o percentual da receita, né, corrente líquida do governo federal destinado ao pagamento de precatórios. Porque que história é essa? Você tem que liquidar as condenações que lhe foram impostas, né? Não importa, não tem uma correlação com a receita corrente líquida, tal como os estados e municípios estão fazendo. Então, tem que ter muita atenção, estar ciente do risco e certamente não é um ativo com as mesmas características de uma LFT. Tá? Perfeito. E aí já acho que pegando o gancho aqui para o Rodrigo, né, acho que dado toda essa discussão que a gente teve agora, como é que vocês, Rodrigo, trabalham internamente junto à base de clientes? Acho que esse é um negócio interessante. Acho que para as pessoas que conhecem um pouco menos ou que estudaram um pouco menos o assunto, pode existir um certo preconceito, né? No primeiro momento, quando a gente fala de títulos não performados, dívidas judiciais, enfim. Acho que todo mundo sabe aí do imbróglio que as discussões do nosso sistema aqui brasileiro, tá? Como é que vocês lidam, como é que vocês abordam, né, os investidores do qual vocês atendem? Como é que vocês abordam essa turma? Vocês fazem algum trabalho educacional junto aos clientes? Como é que é? Se puder dar uma palhinha de como é que foi essa conversa com a turma, se em algum momento vocês tiveram essa conversa, como é que foi que vocês conseguiram chegar nesse momento agora de hoje ter uma carteira, tanto offshore quanto no Brasil, desses títulos? Se você puder, por favor, comentar um pouco sobre isso.
Claro, o trabalho educacional é ongoing e do dia a dia. Então, não só sobre esse mercado de NPLs, legal claims e precatórios, mas praticamente sobre qualquer classe de ativo, né? A gente é contratado pelos nossos clientes justamente para tomar essas decisões, mas também, além de tomar essas decisões, explicar tudo e transformar em conceitos que às vezes são mais complexos e nomenclaturas mais complexas em conceitos mais simples que eles possam digerir e acompanhar e nos ajudar a tomar decisões sobre seus portfólios. E eu separaria essa discussão de créditos não performados para ver em duas coisas. Eu acho que não existe um certo preconceito de investir nessa classe de ativo. Uma vez que a gente senta e explica como é que as coisas funcionam, quem são os parceiros, quem são os diferentes players envolvidos, quais são os retornos, a experiência que a gente já tem com outros clientes, a experiência em investir offshore, essa conversa anda relativamente fácil, tá? São poucos os casos que eu possa lembrar aqui de cabeça de algum cliente que fala que não quer investir. Onde existe um grande preconceito, uma aversão, que a gente tem uma carteira de crédito e renda fixa e essa aversão é justamente ser um detentor de um crédito que é performado se tornar não performado, né? E de ter uma suspensão de um cupom e, pior que isso, ter um default, tá? Isso sim é uma experiência traumática, isso sim é uma dor de cabeça, inclusive na hora de permanecer bondholder de uma situação dessa, pelo menos no nosso caso, por não ter um time dedicado para isso, talvez e provavelmente a experiência de permanecer investido e o tempo que isso demanda e o trabalho que isso demanda para ter algum tipo de recuperação provavelmente não justifica o tempo e capital investido, e aí por isso a gente acaba pulando fora das situações que são mais tricky ou delegando esses investimentos para grupos como o do João da Prisma para fazer esse trabalho no nosso lado. Mas a nossa experiência é super produtiva e rica de ponto de vista de investimento e da conversa com os clientes. A gente não vê grandes problemas de investir na classe de ativo. Óbvio que tem que respeitar muito não só o grau de sofisticação do cliente, mas a capacidade do cliente de ter investimentos ilíquidos, combinando o tamanho do ticket e o horizonte de investimentos. E não é para todo mundo, tá? A gente vem aumentando essa exposição e, naturalmente, agora num cenário de juros baixos, clientes que demandam retornos maiores têm que abrir mão de liquidez para conseguir buscar. Então é natural que a gente enxergue um caminho de crescimento dessa classe de ativo dentro da carteira. Perfeito. Não sei se você, João, quer comentar um pouco também, se no lado da Prisma, né, essa parte educacional e essa parte, né, de explicar um pouco mais e gerar esse conhecimento, se vocês tiveram aí um trabalho superativo realizando isso, como é que foi um pouco? E aí eu acho que isso também já pega até o gancho né, para a próxima pergunta que eu faria, que acho que conhecendo um pouco aí de vocês, a base, né, de investidores que vocês montaram é uma das mais excepcionais aí que a gente, né, que acho que um gestor poderia pedir. Grande parte delas é de investidores estrangeiros que, como a gente já comentou aqui, eles já estão acostumados, né, com o mercado de claims, né, de NPLs e etc. Mas, assim, do ponto de vista do investidor brasileiro, e acho que olhando um pouco mais para a próxima fase aí, assim, de Prisma e do mercado brasileiro, como é que vocês pensam um pouco desse assunto aí de educacional e essa relação aí de brasileiros, de explicar mais o tema, né, acho que de desmistificar o tema? Como é que vocês tratam isso? Não, bacana. Eu acho que, primeiro, o judiciário brasileiro ele fez jus à existência desse preconceito.
Tá? Eu acho que não só o judiciário, né, como o governo, o Brasil, ele é uma bagunça em muitos aspectos. Aquela famosa frase do Pedro Malan, que no Brasil até o passado é incerto, é uma realidade, né? Então, eu não acho que esse preconceito seja de todo injusto, tá? Você tem histórias aí de demandas que duram às vezes 100 anos, né? Isso tudo bem, é um caso muito excepcional, mas várias e várias e várias demandas duram 20 anos, 30 anos, e em muitos casos há uma mudança depois do que se acredita ser uma decisão final, né? Então, tem que se entender que o judiciário brasileiro funciona bem para algumas demandas e funciona muito mal para outras demandas, tá? Por isso que, de novo, eu enfatizo que o investidor ele tem que entender qual é a estratégia do gestor. Tá? Não existe uma visão una de que o mercado de legal claims é bacana, o mercado de precatórios é bacana, o NPL. Não, você tem que entender exatamente o que seu gestor está fazendo. Tá? Porque é um mercado difícil, é um mercado que tem uma ciência, né? Você tem muita opção dentro desse mercado para você formar sua carteira, tá? Então, eu acho que a parte educacional para os nossos investidores é mostrar de uma maneira muito clara que a gente criou uma ciência para esse investimento e segue de maneira estrita, tá, as premissas onde a gente vai investir. Momento, tese, contraparte, desafio, e aí o próprio acompanhamento depois, qual advogado você coloca, que tipo de estrutura comercial você faz com o detentor original do crédito, ele sai totalmente do caso, ele continua com skin in the game, que tipo de assimetria informacional pode existir entre você e aquela pessoa que está te cedendo o crédito, né? Que corte você vai litigar, tem muito elemento, tá, educacional, e a Prisma traçou uma estratégia muito clara para isso e para ter um nível de perda mínimo, tá, ou inexistente, que é obviamente que é o que a gente tenta atingir, até agora a gente consegue. Do ponto de vista dos nossos investidores, de fato, a gente tem investidores muito sofisticados, tá? São pessoas que entendem exatamente o que a gente está fazendo, são pessoas que interagem em relação às perguntas dessa premissa de investimento, tá? Então é muito mais fácil a conversa. E como o Rodrigo bem pontuou, esse é um mercado que não é tão jovem fora do país. Tá? Então, há uma compreensão por parte de investidores profissionais estrangeiros, tá, do que a gente está fazendo. E a estratégia da Prisma foi um pouco diferente, né, Rodrigo? Como você sabe, a gente não tem um fundo para claims, um fundo para NPL e um para precatório. A gente criou uma ideia no Brasil que é nova, que é fazer o chamado flagship fund, né? Ou seja, a gente pega em um fundo só e coloca todas as estratégias embaixo do mesmo veículo. Então, em um veículo a gente faz special equities, a gente faz high yield credit, a gente faz o NPL, claims, litigation finance, a gente dá financiamento para empresas em recuperação judicial, compra ativos em processo de falência. Então, a gente procura fazer todo o espectro, tá, de operações complexas que precisem de uma solução mediante aplicação de capital. Então, isso que a gente chama de um Absolute Return Vehicle. A gente acha que esse veículo, por misturar todas as estratégias e dar aos nossos investidores exposição a esse portfólio muito diversificado, ele protege muito do macro, tá? Então o macro pode ir lá para baixo, a ideia é que o fundo não balance com isso, pode ir lá para cima e o fundo também vai seguir o retorno projetado independente dessa curva do macro. Tá? Isso a gente entende que acaba fazendo um hedge entre as estratégias, né? E entenda que não existe um limite. A gente fala, em claims é 20% do fundo, em equity é 30%. A gente não pré-estabelece isso. É uma visão oportunística de portfólio. Tá? Eu vou seguir de maneira fiel às minhas premissas de investimento e conforme as oportunidades apareçam, eu vou executando as transações. Tá? Então, acho que essa, mais do que só uma educação em relação a essas classes de ativo, acho que o que foi bacana foi mostrar para os investidores um plano de investimento que contemplasse aí a mistura de todas essas classes de ativos em um veículo único.
Legal. Complementando aqui o João, só, e fazendo um gancho com a questão educativa e a questão de evolução, um pouco da beleza do veículo da Prisma e da filosofia do mandato como eles se propuseram é justamente a questão de ser um mandato bem amplo, né, e não ficar hardwired e bem restrito a fazer uma ou duas coisas, porque a gente tem um pouco de uma certeza, né, que tudo acaba mudando, e não necessariamente a oportunidade de hoje será a oportunidade de amanhã. E se atrelar muito a uma classe específica de ativo é ficar muito amarrado a uma oportunidade que pode deixar de existir, ou pelo menos existir de forma diferente, provavelmente de um retorno esperado menor. E fazendo um pouco do gancho com a questão da educação, isso é verdade para qualquer investidor ou alocador, né? Boa parte do trabalho, sim, é identificar coisas que funcionaram no passado, repetir esses investimentos, porque tem algum elemento do mundo de investimentos e do mundo da economia como um todo que é a perpetuação de coisas que a gente já viu observar, mas a gente sabe que o mundo também está em constante evolução e constante mudança. E tem que estar antenado, tem que estar estudando, e tem que estar acompanhando, e tem que estar testando essas estratégias e oportunidades novas. Então não dá para ter uma filosofia ultra restrita que você só vai fazer 2 ou 3 coisas que já funcionaram no passado, que é provável que o seu retorno vai declinar ao longo do tempo, né? E você vai ficar pouco aberto e pouco disponível para investir em outras coisas que podem ser de um retorno maior ou ter características diferentes. E o trabalho da gente, assim como da Prisma, estar antenado a essas coisas, mas sem deixar de fazer as coisas que a gente já sabe fazer e já fez no passado. Perfeito. Posso complementar também, Rodrigo, só um ponto aqui que eu acho muito interessante nisso, né? Para você conseguir seguir todo esse espectro de classes de ativos, o fundamental é você ter uma equipe multidisciplinar. Tá? Não dá, eu acho que tem uma grande questão que impedia essa visão 360 graus em classes de ativos por um gestor. Qual é? Que o mercado de gestão, ele evoluiu com engenheiros e economistas, né, que sempre olharam o advogado como um prestador de serviço, no caso de advogado externo, ou o back-office, né, da nossa gestora, no caso de advogados internos. Você não via que tinha advogado com skin in the game, tomador de decisão, né, em relação aos investimentos que estavam sendo colocados. Então, o que a gente montou, e é absolutamente necessário, ao meu ver, para poder seguir uma estratégia dessa, é uma equipe composta, né, por engenheiros, economistas e advogados, todos como principal, tá? Todos como tomadores de decisão. Isso dá uma outra característica para o olhar do investimento, né? O que a gente vê, inclusive, no mercado de ações, é que as pessoas analisam, né, um papel e vão ver os claims que são a favor e contra uma empresa. Ele pega o formulário de referência, vê o que a companhia colocou ali, isso aqui, a chance de perda é remota, possível, é provável, etc., mas não tem uma profundidade na análise dos impactos que aqueles claims ativos e passivos vão causar para o patrimônio da empresa. Tá? É uma análise, a meu ver, superficial, tá, que é feita. Então, eu acho que o Rodrigo pegou exatamente o ponto, tá, da razão da gente montar algo longo e com várias classes de ativo. Tem vezes que se você faz só equity, o macro vai te pegar. Né? Você pode ter, se você monta um fundo, 4 anos para investir, 4 anos para desinvestir, você pegou o seu período de investimento com os ativos caros e você vai ter que alocar seu capital. Se você tiver uma mudança do macro, não adianta você fazer um investimento maravilhoso, você vai perder dinheiro, tá? Então, acho que quando você tem várias classes de ativos dentro do mesmo fundo, você pode escolher um momento, né? Ou seja, o equity está caro, eu vou fazer crédito. O crédito não está bom, então a gente vai investir mais em claims, vamos comprar ativos oportunísticos em processos de insolvência. Então, o gestor tem uma flexibilidade para focar naquela classe de ativo que traz o melhor risco-retorno naquele momento. Tá? Legal, legal. Pessoal, acho que o papo aqui tá ótimo. Infelizmente, a gente tem um tempo aqui para cumprir. Eu queria abrir aí mais, sei lá, 1 minuto para cada um de vocês, se vocês tiverem algum comentário final para falar para a audiência que nos ouve. Começando aí pelo Rodrigo.
Pegando o gancho aí do que a gente estava falando no final, sobre educação, evolução, mandatos abertos, acho que as colocações finais são relacionadas a isso, no sentido de que um investidor que espera prosperar no mundo como esse, que parece que a velocidade de inovação está cada vez maior e a velocidade de inovação e de mudança está cada vez maior, é super importante estar antenado e olhando o que está acontecendo e ter disposição e ter o mandato para investir cedo e investir idealmente no D0, com gestores novos, com gestores jovens, com gestores que pensam de maneira diferente, que trazem pessoas diferentes e complementares para o time. Eu digo investir com gestores, não só com gestores, mas pode ser companhias também, se o mandato inclui investimentos direto e com investimentos, porque tem que estar disposto a olhar e fazer as coisas um pouco diferente, né? Senão, a certeza é que você vai estar fazendo as coisas do mesmo jeito e tendo prováveis retornos menores e experiências piores, porque as coisas vão mudando ao longo do tempo. Então, eu ressaltaria para qualquer investidor que estivesse ouvindo essa discussão, para questionar um pouquinho como faz as coisas e tá aberto e antenado para as novidades que estão no mercado. Ótimo. João? Bacana. E minha nota final vai ser também em linha com o que a gente vinha falando. Entenda o investidor, procure entender qual é a ciência por trás da metodologia do gestor. Tá? Isso tem que ser muito claro, por mais que você vá investir, né, numa gestora como a Prisma, por exemplo, que tem um mandato discricionário para fazer qualquer classe de ativo, entenda qual é o processo de investimento, como acontece a seleção dos ativos, como acontece o acompanhamento dos ativos. Né? Se as respostas do gestor não forem claras, não tiverem um direcionamento, né, a partir de um track record existente, evite, porque existe muito oba-oba, existe muita gente que fala que faz determinada coisa, só que quando você vai para a minúcia, deixa eu ver o que foi realizado, o que você projetou, o que aconteceu, como foi o fim do investimento, né? Como que nessas várias classes de ativos vocês fizeram alocação de capital ao longo do tempo e por quê? Eu acho que o gestor tem que ter respostas claras para todas essas perguntas, tá? E uma equipe também preparada para executar aquelas estratégias que ele está vendendo. Então, eu concordo com o Rodrigo que vão aparecer cada vez mais casas de gestão multidisciplinares, né? Quando a gente olha o que era essa evolução de Law and Economics nos Estados Unidos, isso institucionalmente existe desde 1960 na Universidade de Chicago, as coisas andam juntas, tá? No Brasil, tem várias razões para você explicar isso, mas a ciência jurídica parecia um pouco hermética, né? Como se o direito fosse um fim em si mesmo e não só um meio para se chegar ao resultado de pacificação social que é o buscado. Então, o que eu enxergo agora é uma maior comunhão dessas ciências econômicas e jurídicas e pessoas preparadas para executar estratégias de uma maneira mais abrangente, tá? Mas para isso também é muito relevante que o investidor tenha uma compreensão exata de como o gestor está aplicando esses princípios e se ele tem uma equipe preparada para fazê-lo. Ótimo. Muito obrigado, hein, pessoal. Acho que foi super importante, super construtivo e super rico essa discussão. Agradeço a presença de vocês dois aqui no Itajubá Talks, Golden Talks. Bom, pessoal, chegamos ao final da nossa conversa. Em nome da Itajubá Investimentos, agradeço a presença de todos aqui conosco. Peço para vocês, né, ativarem as notificações do nosso canal para continuar acessando o conteúdo que a Itajubá traz. E é isso, pessoal. Espero nos vermos no próximo episódio do Golden Talks. Até a próxima.